Salve, salve amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Eu editei essa palestra dividindo em partes menores em 3 vídeos. Neste vídeo, eu continuo o que eu discuti no vídeo anterior. É recomendado que você tenha assistido o vídeo anterior para melhor poder acompanhar o que está sendo discutido nesse momento. O próprio conceito de história é importante a gente remontar a uma reforma ortográfica que teve na língua portuguesa, que eliminou a distinção que havia entre história com H e história com E minúsculo, sendo que a história com H, se escrita em maiúsculo, representaria a disciplina e, se escrita em minúsculo, representaria o conjunto dos fatos passados de uma sociedade, e a história com E representaria uma ficção. Um exemplo, a história do Brasil, essa história com H maiúsculo, estuda a história do regime militar pós-1964. Essa história do regime militar é uma história entendida como o conjunto dos fatos, portanto, com H minúsculo. Uma perspectiva diferente seria dizer: antigamente, as histórias de Ninar traziam personagens do folclore brasileiro. Essa história de Ninar seria, antes dessa reforma ortográfica, com E minúsculo. Outra distinção importante, e é essa distinção que vai ser responsável pela mudança na nomenclatura do arquivo histórico para arquivo permanente, é a ampliação de possibilidades de pensar, de entender, de estudar a história. Não se trata mais, como muitas vezes se tentou no passado, sobretudo em regimes autoritários, de fazer uma narrativa oficial, a famosa história oficial. E essa história oficial seria aquela que quase que automaticamente sairia dos fatos descritos nos documentos de arquivo. Voltando ao nosso exemplo fictício do imóvel. Pode-se dizer, no ano tal, o edifício bicentenário que existia na rua tal foi demolido para ampliação urbanística e a construção da avenida não sei quê. Isso não é interpretativo, esse é um dado que se extrai do próprio documento de arquivo. Entretanto, isso também não pode ser chamado de história. Isso pode ser chamado de uma possibilidade de narrativa de um fato. Eu posso entender em uma história-problema que naquele ano o avanço da desigualdade social provocou que famílias de menor poder aquisitivo se deslocassem para setores mais periféricos da cidade e que a expansão econômica do capitalismo e dos altos custos imobiliários estimulou que as empresas e as fábricas também se deslocassem até a periferia, inclusive porque ali estaria a mão de obra adequada e mais econômica para o trabalho. E mais ainda, que essa evolução criou a necessidade de corredores de trânsito mais dinâmicos, urbanisticamente maiores e mais modernos, entre essa área anterior e esse setor periférico para onde as indústrias se deslocaram. E que essa transformação na concentração de renda ocasionou a demolição de antigas moradias mais econômicas para a construção de avenidas mais modernas. Os fatos são os mesmos. O que mudou? Mudou a perspectiva de uma narrativa de fatos para, com os mesmos documentos, ter uma história problema, uma história que buscou entender uma desigualdade social provocada pelo avanço do capitalismo, com consequências para a população economicamente mais vulnerável, que não apenas
perdeu a sua moradia, como também teve que passar a viver em uma área mais periférica da cidade. Essa ampliação na concepção de história não apenas provoca essa transformação terminológica do arquivo histórico ao arquivo permanente, que não é somente uma transformação terminológica, porém uma transformação conceitual, tem implicações diretas no uso dos documentos de arquivo. Aquele arquivo que a gente entendeu como de primeira idade, de uso corrente, de apoio à administração, passa, num segundo momento, a ser aquele arquivo precaucional, que vai alimentar tanto o usuário que busca eventualmente ter que comprovar alguma coisa, mas também, de alguma maneira, acaba alimentando essa narrativa oficial. A história problema, ou uma perspectiva de interpretação ampla da sociedade, e não necessariamente histórica, porque esse exemplo que eu acabei de dar pode ser também estudado sob a ótica da economia, do urbanismo, da sociologia, da política e de outras áreas que não necessariamente história, só é possível com um conjunto de documentos mais abrangentes, que são justamente aqueles documentos que vão além, que excedem essa necessidade e esse desejo de prova. E o usuário típico dos documentos de terceira idade ou documentos permanentes é justamente o cidadão. É a pessoa que está interessada na compreensão daqueles documentos e de seu significado em relação à sociedade. É importante dizer que o documento de arquivo, desde a primeira idade, ele tem sempre que ser, como eu já falei num conjunto de vídeos anteriores, um reflexo fiel das atividades administrativas. Por isso que, na primeira idade, ele apoia a administração. E esse documento ele tem que ter uma característica bastante peculiar dos arquivos. Ele tem que ser autêntico, ou seja, esse documento ele tem que efetivamente ser aquilo que ele diz que é. O registro da transação imobiliária tem que ser efetivamente o registro daquela transação imobiliária. A pessoa que aparece como vendedora e a pessoa que aparece como compradora efetivamente tiveram que desempenhar esses papéis. E a garantia de que esses papéis foram devidamente desempenhados ou pelos interessados ou por quem de direito foi garantida por outros participantes dessa transação que vão estar registrados no documento, que são as pessoas ligadas ao próprio cartório, ao próprio registro. A grilagem de terra, por exemplo, como é que ela funciona? É feito um documento que não é autêntico. A pessoa que aparece como compradora ou herdeira daquela terra não corresponde à realidade. Aquela transação nunca ocorreu. E os personagens responsáveis por garantir a autenticidade do documento nunca existiram, nunca estiveram presentes ou nunca estiveram presentes com a capacidade administrativa de atestar juridicamente, cartorialmente, aquela transação. É um documento falso. A principal falsificação é a falsificação da autenticidade. A transação nunca ocorreu, os atores relacionados ao cartório não correspondem a uma transação oficial. Esse documento ele tem jeito, cara, de ser um documento, entre aspas, autêntico. Muitas vezes se busca o tipo de papel, o tipo de tinta, falsificação de carimbos, eventualmente, falsificação de selos, de assinatura, para uma transação que nunca houve. De posse desse documento que se passa por um documento oficial chancelado por um cartório, o interessado promove o seu registro num outro cartório, em uma cidade maior, em uma cidade distante. E, misteriosamente, entre aspas, o primeiro cartório
aonde a transação fictícia ocorreu pega fogo, ou o arquivo do cartório pega fogo. Ou seja, aquela certidão falsa que se referia a um suposto registro autêntico naquele cartório perde a capacidade de ter a sua autenticidade contestada, já que o suposto livro de registro no cartório não mais existe. E como esse documento se passa por um documento oficial, ele vai ser registrado num novo cartório como uma segunda via. E nesse novo cartório ele foi, entre aspas, autenticado. A autenticidade é a qualidade do documento ser efetivamente o que ele alega que é. Uma transação de compra e venda de imóvel feita em um cartório, ela vai ser autêntica se a transação realmente ocorreu, da forma com que ela foi descrita, naquele exato cartório e diante de todas as pessoas ou seus respectivos procuradores, da maneira com a qual aquele documento diz que as coisas ocorreram. O documento de arquivo, por conta disso, ele sempre é autêntico. Porque, em havendo qualquer possibilidade de que aquilo não ocorra, ele não pode ser considerado um documento de arquivo. E esse documento, ele também tem a presunção de veracidade. Mesmo que o comprador e o vendedor tenham feito um ajuste por fora de um valor diferente do imóvel, para que isso não apareça nos registros oficiais. Vamos supor que o valor da transação foi de 200 dinheiros. E no cartório foi registrado somente que vendeu por 100 e o outro pagou 100 dinheiros. Esses 100 dinheiros excedentes não aparece na escritura, não aparece na transação e, portanto, é como se eles não existissem. Para efeitos arquivísticos, aquela certidão ela é autêntica, porque registra a transação que de fato é, e com isso existem novos direitos e deveres, transferências de direitos e deveres, e se presume que aquelas informações são as verdadeiras. Eventualmente, esses dados podem ser questionados. A perda de veracidade na informação de documentos oficiais faz com que necessariamente esses documentos percam a sua autenticidade. O que era um documento genuíno, ou seja, aquele documento que é ao mesmo tempo autêntico e verídico, vai por terra e ele passa a ser uma falsificação. E por conta disso, as pessoas que adulteraram o documento ou que aportaram informações falsas podem ser penalizadas. É importante entender que a autenticidade se relaciona com a essência do que o documento é. A autenticidade diz respeito ao próprio documento. E a veracidade não deve ser confundida com autenticidade. São qualidades, como a gente viu agora, que caminham juntas, mas a autenticidade se refere ao documento e a veracidade se refere à qualidade das informações. Um outro exemplo, muitas pessoas têm ou tiveram na família avós ou pessoas de gerações anteriores que, por conta da dificuldade de chegar a um cartório ou do custo de fazer um registro de nascimento, tardaram em registrar os seus filhos. E a informação que aparece na certidão de nascimento dessas pessoas é uma data equivocada. A certidão é autêntica, a informação é falsa. Por exemplo, o meu avô nasceu em 1910, mas a sua certidão de nascimento somente foi feita em 1914. Ele teve problemas para se aposentar, porque a certidão de nascimento, sendo considerado um documento autêntico e por ser um documento público autêntico, tem a presunção de veracidade. Isso significa que ele somente pôde se aposentar 4 anos depois
da idade permitida pela lei, porque oficialmente, para o Estado, ele tinha 4 anos menos. Esse tipo de situação foi muito comum no Brasil até pelo menos meados dos anos 70. Essa distinção entre autenticidade e veracidade tem uma implicação prática muito importante. O arquivo tem que ter as condições de compreender a autenticidade do documento. E uma vez que aquele documento seja considerado autêntico e apto a estar no arquivo, ele vai ser considerado como verídico. Mas o arquivo não faz a crítica da veracidade, não faz a análise da veracidade. O arquivo recebe o documento naquele fluxo que eu comentei, da primeira, segunda idade, e tem que ter a capacidade de entender a autenticidade. O primeiro nível de autenticidade é no próprio fluxo do documento. Quem emite o documento tem que ser quem tem a capacidade de emitir aquele documento. Quem assina a certidão de nascimento tem que ser aquelas pessoas que estão previstas no sistema cartorário do Brasil. Não podem ser outras pessoas. Não pode ser nada que não esteja nessa previsão formal. O trâmite e os documentos associados. O pai ou a mãe tem que levar um documento que é dado na maternidade. Esse documento, ele tem sinais de validação, ele tem uma estrutura física que faz com que a certidão de nascimento seja efetivamente uma certidão de nascimento. Seja quando era física, o tipo de papel, o brasão do cartório, os selos, os sinais de validação do próprio cartório. Ele tem características internas também. O tipo de informação, como a informação está disposta, a ordem com que essa informação está disposta. O trâmite, as características extrínsecas e as características intrínsecas permitem compreender e atestar a autenticidade de um documento. E uma vez que essa autenticidade seja considerada válida, esse documento é um documento de arquivo. É importante entender que nem todo documento de arquivo tem esse tipo de autenticidade da certidão de nascimento, que é uma autenticidade diplomática. Tem a garantia de um valor legal. Eu posso ter uma autenticidade simplesmente arquivística. Por exemplo, um casal que tem um relacionamento pode se casar, pode registrar uma união estável e com isso o documento produzido por essa ação com finalidades e capacidades de prova vai ser, por exemplo, a certidão de casamento ou a certidão de união estável. Agora, um casal pode se relacionar e pode, entre eles mesmos, fazer documentos que só tenham validade no âmbito daquela relação. E, naquele contexto, eles terão autenticidade arquivística. Uma carta de amor que sirva para o casal como uma prova da relação deles, mas é uma prova que só serve a eles mesmos. Tem autenticidade arquivística. A letra de quem me mandou isso foi realmente da minha companheira, do meu companheiro, seguiu o trâmite, tem as características intrínsecas e extrínsecas, tem lá um beijinho com batom como sinal de validação, não sei, mas tem uma autenticidade arquivística. Para aquele produtor arquivístico, tem valor de prova. Ah, não tem autenticidade diplomática. Não seguiu os critérios formais. Seguiu os critérios formais, tem a chancela, é assinado por quem de direito e tem um reconhecimento social atestado por instituições do próprio Estado, tem autenticidade diplomática e tem efeitos legais. Pode ocorrer que determinados documentos, ao longo do tempo, eles adquiram também uma autenticidade histórica. São os documentos já de valor permanente que funcionam para a sociedade como documentos genuínos. E por isso podem ser social e historicamente utilizados. Lembrem-se dos documentos de terceira idade e a sua capacidade de servir à sociedade, de servir aos interesses da sociedade como um todo.
Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.